Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar com vocês tudo que eu li nesse terceiro trimestre de 2024. Já estamos chegando no final do ano, hein? Falta só 3 meses para acabar o ano. Uma loucura isso, mas enfim. Esse ano eu decidi, então, dividir por trimestres aqui para comentar um pouco das minhas leituras com vocês, porque aí eu consigo manter uma média legal aqui de livros para comentar e tudo mais. Vocês sabem que eu leio aí uns 4, 5 livros no máximo por mês, então acaba não tendo um volume tão grande assim, mas gosto de comentar sempre, até porque não é todo livro que aparece aqui de resenha no canal e tudo mais. Então, se vocês tiverem interesse em que eu fale mais sobre o livro, sobre o tema, deixem aí nos comentários também, que eu tento aqui encaixar um pouquinho mais do livro ou do assunto nos próximos vídeos. Bom, vamos lá então ao que foi lido nos últimos 3 meses. Começando então por mais um livro de Jane Austen, a rainha do romance inglês. Eu li então o primeiro romance publicado oficialmente dela, que foi Razão e Sensibilidade, aqui na minha edição da Penguin. Foi uma leitura conjunta também do clube, então foi interessante aprofundar aqui os temas que são tratados neste livro aqui. Aqui então nós acompanhamos duas irmãs, especialmente, nós acompanhamos uma família de forma geral, mas com foco na Elinor e na Marianne. A Elinor sendo então essa representante da razão e a Marianne como essa sensibilidade exacerbada, até com um pouco assim do romantismo que a gente estuda como esse grande movimento, né, tanto literário, artístico, enfim, cultural, que traz esse ardor do jovem como se fosse algo mais positivo do que negativo. E aqui a Jane Austen vai colocar, então, esses dois fatores aqui que devem ser levados em consideração na vida de todo mundo, para que a gente busque o equilíbrio sempre entre a razão e a sensibilidade, né? Então, trazendo o contraste entre essas duas personagens, a gente consegue observar que às vezes é necessário, né, trazer um pouco mais a razão para as nossas decisões, mas também a gente não pode tirar a sensibilidade, a gente não pode perder a sensibilidade nas nossas vidas, porque também é necessário, né, observar as coisas com um certo sentimentalismo, não com um sentimentalismo tóxico, que é o objeto do próximo livro que eu vou comentar aqui com vocês, mas também com esse olhar mais sensível, mais delicado, que é colocado aqui por meio da Marianne. Esse aqui é um bom livro, não foi dos meus preferidos, eu não amei, assim, as personagens, não amei tanto, assim, a escrita. Pra mim, o Orgulho e Preconceito segue sendo imbatível, né, mas pretendo ler os demais romances da autora pra saber o que eu vou achar, mas eu gostei bastante de ter contato aqui com o primeiro romance dela. Inclusive, um livro que eu fiz a releitura no mesmo período ali do livro da Jane Austen, que eu tinha esquecido de colocar aqui na pilha, então eu lembrei justamente por causa dele, foi Podres de Mimados, do Theodore Dalrymple, porque a gente fez essas duas leituras ao mesmo tempo no clube, em turmas diferentes, mas acabou sendo um complemento muito grande, porque aqui a gente tem, né, as consequências do sentimentalismo tóxico, e aqui nós temos também esse sentimentalismo colocado de uma forma um pouco mais delicada por parte da Jane Austen. Esse é um livro que eu já tinha lido, né, há um tempo, e eu pude rememorar fatos que me chocaram já na época. Então ele fala sobre situações que até hoje se discutem, por exemplo, a questão da rainha não ter demonstrado muito afeto quando coisas aconteceram ali na realeza, né, na época da rainha Elizabeth. Depois tem a questão da Madeleine McCann, todo o problema com os pais dela. Então são assuntos que ele vai debatendo aqui para trazer essa questão do sentimentalismo, que é uma grande herança que a gente tem do movimento romântico e que até hoje tem aí as suas consequências. E até é legal ler esse livro, que é um pouquinho mais antigo, já nesse contexto de rede social e tal, porque a gente vive essa era em que a gente só é triste quando posta que tá triste, ou a gente só é feliz quando posta que tá feliz, né? Então não é o contrário, a gente é feliz e depois posta. Então essa coisa de demonstrar sempre os sentimentos na frente dos outros, ser mais importante do que viver efetivamente, é algo que o Dalrymple fala muito aqui nesse livro, então eu recomendo também a leitura aqui de mais um livro desse escritor que eu adoro. Vamos partir então para mais um romance lido neste trimestre, que foi Ressurreição, de D.F. Tolstói. Esse livro aqui foi objeto de um vídeo um pouquinho polêmico que eu fiz, e eu recebi algumas pedras por causa dele, porque eu achei que aqui o Tolstói, que é um grande escritor, que escreve muito bem, ele escreveu muito bem esse livro também, mas ele desanda na última parte porque ele quis fazer um panfleto político. Essa é a minha opinião, você pode discordar, mas eu acho que esse livro se torna um romance ruim a partir dessa terceira parte, porque ele esquece totalmente o desenvolvimento dos personagens, a realidade desses personagens, que é uma coisa que o Tolstói faz muito bem nas suas grandes obras. Eu já li Felicidade Conjugal, já li Ana Karenina, já li A Morte de uma Elite.
em todos esses textos, Tolstói traz um realismo grande para suas obras e tem uma delicadeza na escrita e tudo mais. E aí é exatamente isso que falta na terceira parte desse livro aqui. Aqui nós acompanhamos o julgamento de uma prostituta que ela basicamente é acusada ali de um roubo, que ela teria mais ou menos participado de uma forma indireta, só que um dos julgadores, um dos jurados convocados para esse julgamento foi um homem que era um príncipe ali, dono de terras, que acaba causando a expulsão dessa moça da casa em que ela vivia e causando a perdição dela, né? Então toda a ideia aqui é que os criminosos só existem porque a sociedade causa situações em que eles só têm uma opção, que é cometer o crime. Então essa é a ideia de Tolstói com esse livro aqui. E tudo bem, eu já tinha assimilado essa ideia desde o início, já tinha aceitado que eu ia discordar do livro e tudo bem, mas eu precisava de uma história bem escrita, uma história que entregasse, né, o que Tolstói sabe entregar. E foi isso que faltou aqui na terceira parte desse livro. Se não fosse a terceira parte, eu acho que eu ia amar esse livro, assim, ia ser um dos meus preferidos do Tolstói, porque no começo eu estava gostando demais. Mas enfim, decepções acontecem, né? Provavelmente a maior decepção de 2024 vai ser a ressurreição de Lev Tolstói. Agora partindo para um livraço maravilhoso, mais um grande épico lido neste canal, que foi Paraíso Reconquistado, do John Milton. Esse livro aqui foi um presente do Rodolfo, que acompanhou o meu projeto de Paraíso Perdido. Então aqui tem a continuação de John Milton, né? Tem aqui a redenção de John Milton. E esse aqui é um livro tão mais tranquilo de ler, tão lindo. É difícil exprimir a beleza que tem neste livrinho aqui. E eu tentei fazer isso no vídeo que eu trouxe para vocês, tem resenha aqui completa para Paraíso Reconquistado, tem um projeto todo de leitura de John Milton. John Milton esteve presente por muitos meses aqui no canal, aqui em 2024, e foi gratificante, foi maravilhoso ter conhecido um pouco mais sobre esse escritor e suas obras maravilhosas, obras-primas. Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado são dois dos maiores, mais incríveis livros lidos esse ano aqui, com certeza. Agora, vindo para a literatura brasileira, eu conheci Raquel de Queiroz por meio de O 15, a sua primeira obra e provavelmente a sua obra-prima. E esse livro aqui me impactou, me deslumbrou de tantas formas, eu fiquei apaixonada pela escrita dela. É um livro até difícil de explicar porque ele é tão bom e entrar nesses detalhes que fazem com que esse livro seja uma obra-prima também. Eu fiz um vídeo dando motivos para ler este livro, ao invés de fazer uma resenha, porque é difícil colocar em palavras mesmo como eu achei bom esse livro. Ele é muito bem escrito, ele é muito delicado, é um livro super curto, super rápido de ler, mas que traz tantos temas, traz uma profundidade tão bonita e tão oculta nas entrelinhas, assim, que só lendo você vai entender quão maravilhoso é O 15 de Raquel de Queiroz. Fica aqui a recomendação, se você ainda não leu nenhum livro brasileiro esse ano, se você tá esperando assim encontrar alguma coisa diferente, tá aqui. A dica é, com certeza, você precisa ler O 15 da Raquel de Queiroz. Que livro incrível! Depois eu li mais um livro curtinho por aqui, que foi Vida de Dante, do Giovanni Boccaccio. Esse aqui foi um livro esquenta para o meu projeto da Divina Comédia, vai aparecer um pouquinho aqui de Divina Comédia também. E eu fiz resenha completa deste livro, eu busquei trazer o máximo possível de informações, né? Porque ele não é um livro perfeito, ele é um livro que tem seus problemas históricos, seus problemas de dados mesmo, de provas, e isso eu pude conferir em outras biografias, em outras fontes. Mas é um livro muito bom para introduzir a escrita do Boccaccio, que eu amei. Assim, ele é um grande poeta e eu fiquei com mais vontade de conhecer também outras obras dele, especialmente o Decameron, né, que é a grande obra dele. E também para saber um pouquinho da importância da Divina Comédia, porque aqui é o principal ponto abordado por ele, assim, na minha opinião, pelo menos, é como a Divina Comédia foi um marco na história da literatura e na história da vida do próprio Dante. Então é um livro bem interessante, se vocês quiserem saber mais, recomendo muito que assistam ao meu vídeo, porque eu tentei colocar o máximo possível de informações, deixar o mais completinho, assim, para você verificar se vale a pena ou não você fazer a leitura aqui deste livro antes ou talvez depois da Divina Comédia. Mais um Hemingway aqui para a lista. Este trimestre eu li Adeus às Armas, dele. Esse aqui é um livro muito bom, eu gostei bastante, especialmente do final dele. Eu sei que muita gente odeia o final desse livro, mas eu gostei muito do que Hemingway fez aqui. Mais uma vez, vida real, vida sendo jogada na tua cara, assim, da forma mais realista possível. Então eu acho que isso sempre tem em Hemingway e é uma questão até de respeitar, assim, o que o escritor quer passar nas obras dele, né?
Ele fica um pouco cansativo no meio, eu achei ele um pouco cansativo, sim, especialmente nos diálogos mesmo do casal que tem aqui nessa obra, porque aqui a gente acompanha, então, um soldado que vai para a Primeira Guerra Mundial, e ele é um americano, está em terras italianas, depois em terras suíças, enfim, ele faz todas essas viagens, e é um livro muito autobiográfico, né, porque o próprio personagem principal, que é este soldado, ele também é americano, também é motorista de ambulância, como foi o Hemingway na Primeira Guerra, se apaixona por uma enfermeira, como foi o Hemingway na Primeira Guerra, mas o desfecho é bem diferente do que aconteceu com ele. Tem um pouquinho de vingança por parte do escritor aqui, sim, mas, de forma geral, tem muitas passagens lindas, tem uma realidade nua e crua da guerra que é difícil da gente encontrar em outros livros, e ele tem aqui um pano de fundo de guerra, então você encontra a Primeira Guerra Mundial aqui, mas é em segundo plano mesmo. Você vê as coisas acontecendo por conta da guerra, mas você não tem detalhes sobre isso, e você tem mais as pessoas sofrendo as consequências dessa guerra. É um livro super interessante. Eu recomendo para quem gosta de Hemingway, e foi assim, um calhamaço que eu li rápido, sabe? Porque ele tem muito diálogo, especialmente aqui no travessão, ó, então flui super rapidinho, é um livro tranquilo de ler. Eu li bastante no Kindle também e ajudou a fluir um pouco melhor, assim. Eu achava que ele ia se tornar um dos meus favoritos do Hemingway, mas ainda não. Mas sigo lendo os outros livros dele para trazer para vocês mais do que eu acho, então, desse grande escritor americano. Depois eu finalmente fiz as pazes com o C.S. Lewis e li o primeiro livro dele de cabo a rabo, que foi Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. A gente também tem um vídeo aqui falando de uma forma mais completa sobre esse livro. Basicamente, a premissa dele são, efetivamente, cartas que o diabo está enviando para seu sobrinho, para o seu aprendiz, que está tentando tentar um ser humano. Ou seja, nós temos aqui um diabo em formação que está tentando esse ser humano, buscando a alma desse ser humano para levá-lo ao inferno. E aqui a gente tem críticas que são muito certeiras e que você vai se identificar em muitas dessas críticas. Não é necessário que seja uma pessoa religiosa para ler, mas é claro que a depender da sua religiosidade, as coisas vão chamar mais ou menos atenção em alguns pontos. Foi um livro que ficou comigo em muitos pontos, em muitas coisas, que me fez pensar de uma forma diferente. Então é uma leitura impactante, é uma leitura que muda um pouco a nossa forma de ver e de viver também. Neste meio tempo, eu fiz uma leitura aqui de um e-book no Kindle que eu adquiri, que foi As Margens e o Ditado, da Helena Ferrante. Eu li esse livro aqui 100% influenciada pela Morgana. Vou deixar linkado aí para vocês o vídeo que ela fez completinho aqui sobre esse livro. É um livro de não ficção da Helena Ferrante sobre a escrita, e eu não li nada dela ainda, fiquei com vontade de conhecer a ficção dela, né, e são livros muito conhecidos, muito famosos aqui do século XX, que o pessoal lê bastante, século XXI também. E é uma escritora que até hoje ninguém sabe quem é exatamente, né? Então eu achei super interessante que isso seja possível aqui na nossa era de redes sociais, de exposição. E ela tem algumas coisas nesse livro que eu tive uma identificação, por exemplo, o negócio de manter a escrita nas margens, assim, de manter aquilo que a gente aprende desde criança, né? Escrever nas margens, não sair da margem, e como uma analogia à escrita hoje, a escrita que você precisa seguir as regras para ser publicado. Então isso me chamou muita atenção, eu gostei muito desse texto em específico. Ela tem um texto final aqui também falando sobre Dante, né, sobre a Divina Comédia, foi algo que me chamou a atenção, mas confesso que os outros textos dela foram mais legais para mim, eu gostei mais e aproveitei mais, assim. Eu gosto muito de ler livros sobre livros, especialmente quando eu tô numa fase que eu não consigo render muito bem, ou que eu preciso de um gás, assim, para ler mais. Eu gosto de pegar esse tipo de livro, porque sempre me dá mais vontade de ler e de escrever também. Aqui nos projetos de leitura do canal, né, foi o livro de agosto, se eu não me engano, A Peste, de Albert Camus. Finalmente li o meu primeiro Camus. E eu fico muito surpreendida com esse escritor, porque agora que eu terminei, né, que eu passei um tempo digerindo esse livro, eu vejo como ele é muito genial mesmo. E é claro que as ideias dele não me agradam muito, eu discordo muito das ideias dele, e acho até perigoso ler, assim, sem uma mínima base do que é o existencialismo. Eu busquei estudar mais sobre esse assunto também, quando foi fazer a resenha. Mas é um livro muito interessante, muito bem planejado, assim, ele parece muito bem arrumadinho, digamos, por conta do estilo dele e por conta do ritmo da escrita. Eu gostei demais, assim, e pretendo continuar a ler os livros do Camus. Tem aqui uma resenha completa para vocês, caso tenham interesse de ler A Peste, né?
E A Peste deve ter sido um livro difícil para quem leu na época da pandemia, assim, porque você se identifica, né, em muitos comportamentos aqui, em muitos padrões, é bem interessante. Mas quero ler outros livros dele, estou muito curiosa para ler A Queda dele, que, enfim, tem vários comentários que me instigaram a ler este livro dele também. Bom, agora falando um pouquinho da Divina Comédia, eu ainda não terminei, né, mas eu trouxe aqui para deixar registrado que eu li já nesse trimestre O Inferno e o Purgatório, de Dante Alighieri. Então, no próximo mês, vocês devem me ver aqui falando da Divina Comédia. Quero fazer um vídeo sobre, assim, a minha impressão total de leitura desse livro, porque eu acho que eu encontrei o livro mais incrível que eu já li na minha vida, assim. O livro mais complexo e, ao mesmo tempo, mais bonito. Então, eu tô ansiosa para passar um pouco para vocês de como foi essa experiência, assim. Mas o Inferno é super visual, o Inferno tem várias ilustrações, várias pinturas, então fica mais fácil de delinear isso na mente. E o Purgatório já fica bem mais filosófico. O Purgatório foi primeira grande representação na arte, assim, do purgatório, né, enquanto esse local que está previsto nos cânones da Igreja Católica. Então, para mim, enquanto católica, também foi muito diferente, né, ter esse contato com os dogmas na literatura, na ficção, sempre lembrando, né, que é ficção, da mesma forma que os protestantes devem ler Paraíso Perdido. Mas aqui é muito especial e o texto é tão bonito, é, assim, uma poesia lindíssima. Eu achei que seria mais difícil. É difícil, tem muita referência mitológica, mas é um livro, assim, que vale muito a pena, vale muito a leitura. Estou ansiosa para falar um pouco mais sobre ele com vocês. Seguimos aqui nos épicos porque eu fiz o projeto gratuito de leitura aqui do canal, que foi de Os Lusíadas, do Camões. Outra grata surpresa, outro livro, assim, sem precedentes na história da minha vida pregressa enquanto leitora. Não existe nada igual a isso aqui, especialmente na língua portuguesa, né, que é a nossa língua, que é subvalorizada pela gente. A gente busca tanto na literatura estrangeira, enquanto a gente tem aqui uma obra-prima escrita na nossa língua, que é uma das mais bonitas que tem. E esse livro aqui é lindo do início ao fim. Ele é um pouco cansativo em alguns pontos, mas a parte histórica de Portugal me chamou muito a atenção. Eu queria muito saber um pouco mais sobre a história desse país, que é tão importante na nossa cultura. E Camões me ensinou muita coisa por meio desse livro aqui. Também é cheio de referências mitológicas, também é cheio de catolicismo, porque, enfim, era o grande império católico marítimo, né? Mas é um livro sensacional e que transcende todos esses pontos, né? É um livro de sua época, você tem que entender, né, que vai ter referência bem negativa a muçulmanos, por exemplo. Tem que entender que vai ter termos aqui que com certeza são bem politicamente incorretos, mas é a grande obra-prima da língua portuguesa. Eu falei bastante, né? Tanto na resenha, a resenha ficou bem legal, gostei muito, acho que foi uma das resenhas que eu mais gostei de gravar esse ano aqui, por enquanto, né? Então assistam lá, vejam o que vocês acham, se vocês ficam com vontade também de ler essa grande obra-prima. Tem todo o projeto aqui aberto e gratuito no canal para acompanhar vocês. E por fim, o último livro que eu finalizei, né, nesse período do trimestre, também tem resenha aqui no canal, foi Ásia, de Ivan Turgenev. Estava com saudade de ler o meu escritor russo favorito, que tem uma escrita fenomenal, que sabe descrever a natureza como ninguém sabe. E essa aqui é mais uma história de homem supérfluo, de amor não correspondido. A gente vê tanto disso, né, nos livros do Turgenev, e até nas suas grandes obras-primas, como é o caso de Pais e Filhos. Mas aqui a gente tem uma novelinha simples, que trata também sobre esse tema, mas que tem a sua profundidade dessa dificuldade desse homem que não consegue agir, que não consegue se ajustar às sociedades onde ele vive, em que ele passa. E é um livro super curtinho de ler, super rápido, e tão bonito, com trechos muito bonitos. Então, se vocês ficarem interessados também no que trata aqui em Ásia, assistam ao vídeo, que ficou um vídeo curtinho só para instigar vocês aqui a terem vontade de ler mais Turgenev. Bom, basicamente, essas foram as leituras concluídas, completadas aqui desse trimestre. Como eu falo para vocês sempre, não tem um ritmo tão grande assim como outras pessoas, que tem pilhas e pilhas de livros lidos no mês, mas eu gosto muito do meu ritmo e entendo que eu consigo extrair bastante dos livros que eu leio neste meu atual ritmo. Lembrando sempre, né, que não se compare a minha forma de ler, eu falei sobre isso num vídeo de rotina também, caso vocês queiram assistir e comentar comigo sobre. Mas me contem aí o que vocês leram nesse trimestre, se vocês ficaram com vontade de ler algum desses livros aqui que eu mostrei. Aguardem aí as resenhas dos próximos vídeos e os próximos livros desses últimos meses do ano, né?
Se vocês gostaram desse vídeo também, deixe uma curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante, a compartilhar os vídeos também. E até a próxima, então.